Queridos irmãos, agora nós vamos para o vídeo sequência 762. Então, mais tarde, outra reencarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas. Então, esses espíritos que vivem nestas regiões de sofrimento umbralina, eles, quando socorridos, muitos desses espíritos que acabei de dizer do subsolo, eles são acompanhados por uma equipe do espírito Fernando, por outros espíritos que compõem a equipe de Fernando, André, Patrícia, Daniele, Andréia, Alessandra. Então, são muitos espíritos. Então, muitos espíritos desses que têm condições de reencarnar aqui na Terra, reencarnam. Muitos são mandados para mundos mais inferiores, mas dificilmente reencarnam esses espíritos aqui na Terra por causa da estrutura do organismo deles, que aqui na Terra não encontra-se mais esses corpos assim tão deformados como eles lá permanecem, né, gente? Então, o que nós temos que entender é que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Nós já dissemos isso em outros vídeos, mas nós vamos tornar a dizer. Porque o importante é esclarecer as pessoas, o que muitas pessoas não esclarecem, muitos espíritas não esclarecem. Por isso que eu fico por aqui com os espíritas. Se as outras religiões não esclarecem, é porque não tem conhecimento, mas o espírita diz ter conhecimento, por que não esclarece? Então, 99% dos espíritos, né, dos seres que desencarnam, que retornam à pátria espiritual, que aqui desfrutaram-se de algumas deformações, de algumas anomalias no corpo físico, como por exemplo cego, mudo, surdo, aleijado, câncer, Covid, eles permanecem no plano espiritual, em quimioterapia, radioterapia, cirurgia nos olhos, no ouvido, nas cordas vocais, cirurgias na região motora, na região endócrina, você entendeu? Por exemplo mesmo, o que muitas pessoas não sabem, principalmente agora nesse período de pandemia aqui na Terra, os hospitais no plano espiritual encontram-se superlotados de seres que estão desencarnando e que têm desencarnado e que estão desencarnando com o vírus do Covid. Só que os complexos lá são muito maior que na Terra. Então, por exemplo, na Terra que tem UTI, que calculo eu que a maior UTI eu acho que não passa de 100 leitos. Na colônia Esperança tem UTI que cabe 1000 leitos numa UTI. E lá os espíritos que deixam o corpo físico aqui entubados, presta atenção nisso, gente. Os seres que deixam o corpo aqui entubado, eles continuam lá entubados. Porque
A intubação é nada mais que uma ventilação artificial. E que não é porque desencarnou que o espírito deixou de necessitar desse procedimento. Que não. Então lá, o espírito continua entubado, as mesmas drogas, que é os mesmos medicamentos que aqui eles recebem nas UTI, nas unidades de terapia intensivas, muito bem cuidado pelos médicos, pelas enfermeiras, graças a Deus que existem esses emissários de Deus aqui na Terra. Lá, continuam entubados. Ah, mas eles são desentubados aqui. Não, mas o espírito, o perispírito, continua entubado e são levados para aquelas regiões lá nos hospitais e continuam lá entubado recebendo tratamento durante 15, 20 dias em coma induzido. Gente, tem que ter conhecimento desse assunto ou não tem? Que você observa que você não está ouvindo aqui um leigo falando de besteira. Você entendeu? A responsabilidade é muito grande de quem leva ao conhecimento da humanidade esses assuntos. Que eu posso responder muito perante a providência divina por falar besteira. Eu não estou aqui para complicar minha evolução. Eu estou aqui para ajudar. Então, eles continuam lá 15, 20 dias, um mês entubado até sair do quadro. Depois eles são levados para os quartos. Depois eles ficam sabendo através de outros parentes que já deixaram o corpo físico. Eles são levados para a fisioterapia. Isso é tudo quanto é tipo de enfermidade, acidente, pneumonia, dengue, AIDS, câncer, Covid. Continua tudo de lá, as cirurgias. São raros os espíritos que recobram a personalidade, a consciência, assim, de um certo tempo. A maioria leva uns 4, 5 meses para se recuperar. Então o fluxo é muito grande de doentes desencarnados que chegam no plano espiritual. Agora tem outra coisa também, gente. Se a pessoa foi um paciente de Covid resignado, que aceitou com resignação, com humildade, com paciência, que foi uma pessoa redimida, esse, quando deixa o corpo físico, é levado para as colônias espirituais. Esse que não, ele vai para as regiões umbralinas. Aí, gente, você já imaginou. Lá no umbral, sem a ventilação artificial, dores nos pulmões, vomitando sangue, 24 horas vomitando sangue. Você entendeu? Aquela tosse que não acaba mais, aquelas dores pulmonares. E você desmaia e de repente você volta, desmaia e de repente você volta, desmaia e de repente você volta. Porque você foi uma pessoa indignada. Você blasfemou. Você não se conformou. E aqueles com Covid que vai e permanece preso ao corpo físico no túmulo devido ao materialismo. Eu não admito morrer com o Covid. Não, eu não vou morrer com Covid. Eu não admito.
Eu vou para o inferno, mas eu não vou para... eu não morro com Covid. Aí ele morre, gente. O psicossomático dele somatiza, o fluido animal dele animaliza e ele guarda a impressão de que não morreu e vai junto com o seu corpo sepultado. E ali anos e anos ele permanece. Aqui em Paraíso está cheio de pessoas sepultadas no cemitério de Paraíso que ainda não se desprendeu do corpo físico. É assustador isso? Não. Isso é orientação. Isso é coisa que nenhum hipócrita espírita diz. Os espíritas teriam que informar a humanidade, mas não informa. Principalmente os engravatados não informam ninguém. Eles usam a posição de presidente, vice-presidente, de diretores da Casa Espírita para ocupar cargo, para fazer graça. Ninguém informa ninguém. Ninguém instrui ninguém como deve se preparar para poder desencarnar. As pessoas aqui na Terra aprendem a se preparar para tudo. Aprende para atrair o outro. Aprende a mexer no aplicativo para atrair o outro. Aprende a se preparar para poder casar, para poder ir num lugar, ir no outro, ir num lugar, ir no outro, ir num lugar, no outro. As pessoas se preparam para tudo, para a festa de aniversário, se prepara para tudo. Tanto é que a pessoa, antes de tomar banho, ele prepara a toalha, a roupa, prepara tudo. Você já viu uma pessoa ir tomar banho sem levar para o toalete uma toalha sequer? Não, ele se prepara tudo primeiro, para depois ele abrir o chuveiro. Agora, qual pseudo espírita está preocupado em evangelizar a humanidade? Podem dizer o que quiser a respeito de mim, mas eu não vou calar minha boca. Eu estou fazendo meu papel e vou continuar fazendo meu papel. Logo estaremos retornando ao livro dos Espíritos, porque foi preciso nós dar uma paradinha para tratar desse assunto aqui das penas futuras, que faz parte do mesmo capítulo do livro dos Espíritos, aliás. Mas estamos voltando já ao livro dos Espíritos. E acreditamos que ainda há muita coisa ainda para ser tratada no livro dos Espíritos. Mas não vou calar minha boca. E não é uma questão de falar mal, mas o que for preciso eu dizer aqui, eu vou dizer. Eu não tenho, vou dizer aquele termo, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu não tenho. Ou você acha que eu tenho medo de alguém? Eu não tenho. Agora, se você tem, é porque você é um covarde. Porque você é um hipócrita. Porque você não merecia estar aonde você está. Então eu acho que você teria que ter vergonha na cara em dizer que você é espírita. Você teria que lavar a tua boca com soda quando te perguntarem qual a religião que você milita. Diga que você é lá do meio dos infernos, mas não diga que você é do espiritismo, não. Porque no espiritismo não é do jeito que muitas pessoas têm se comportado, principalmente no Brasil. Ou você age com dignidade, ou você volta para a roça e vai capinar café. Ou você está querendo transformar o espiritismo como
milhões de seitas religiosas no mundo, transformaram principalmente o cristianismo quando eles baniram Deus e o Cristo do cristianismo. E que se não fosse Kardec, Deus e o Cristo não teriam retornado ao cristianismo a 18 de abril de 1857. Se eu fosse você, teria vergonha na cara. Se eu fosse você, espírita, tá? Isso aqui é um estudo. Se eu fosse o espírita que se diz espírita, teria vergonha de dizer que é espírita. Eu, quando me perguntam qual a tua religião, eu digo, tento ser espírita. Porque espírita não é para quem quer. Espírita é para quem aguenta reforma, transformação íntima e moral. E mesmo eu tentando fazer o que eu posso, ainda derriçam a lenha no meu nome. Ainda derriçam a lenha no meu nome. Mas, perfeito, vamos pensar assim, é Jesus, né? Ai, Jesus amado. Mas ele a aproveitará em maior ou menor grau, segundo o seu livre-arbítrio. Se não a aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas. Então, toda vez que a pessoa não aproveita e ele tem que recomeçar, é muito mais penoso a ele, porque ele desobedeceu mais uma vez os desígnios das leis divinas. Não adianta, gente. As leis de Deus são imutáveis. É engraçado que, deparando com uma advogada, eu não vou conseguir repetir tudo que ela disse, porque é tanto nome burocrático que eles inventam para enganar a humanidade. Porque eles inventam um nome burocrático e firma naquilo e eles transformam aquilo em lei. Então, essa advogada, ela disse que as leis da terra, elas são imutáveis. Ela disse que as leis da justiça da terra são imutáveis, a não ser em determinados momentos que podem ser modificadas para o cumprimento de tal cláusula aqui, tal cláusula ali. Mentira! Essa advogada não entende de nada. É uma hipócrita. É uma charlatã. Ô Luiz, mas como que você vai dizendo que a pessoa é hipócrita, é charlatã desse jeito? Você não tem medo? Medo do quê? Você sabe o que significa imutável? Você sabe o que significa imutável? Leis divina eterna, que nunca passa por mudanças nenhuma. Aconteça o que acontecer, não muda sequer uma cláusula das leis do Criador, porque elas já estão prontas. A lei do homem é mutável. Então ela devia ter dito assim: a justiça da terra é mutável. Por isso, perante certas cláusulas,
é de se analisar que, dependendo do assunto, pode ser remontado outras cláusulas em cima daquelas cláusulas as quais existentes. Você viu como que eu raciocínio? Você viu o meu raciocínio? Agora, dizer que a justiça da terra é imutável. A justiça da terra é imutável, mas que mediante certas cláusulas, algumas mudanças podem ser feitas? Ah, doutora, até porque, você entendeu? Não vou tocar nesse assunto, não. Ah, doutora, vai catar coquinho na ladeira, só vai estudar, porque você não sabe o que você falou e o que você está falando. Vai catar coquinho na ladeira, vai estudar para você aprender a entender o que é imutável. Vai estudar, sua anta. Como eu também sou, né? Porque muitas pessoas chamam de topeira. Dessa maneira, aquele que muito sofre na terra pode dizer que tem muito a expiar. Eita, meu Deus do céu, eu nunca vou terminar esse capítulo aqui, olha. Dessa maneira, aquele que muito sofre na terra pode dizer que tem muito a expiar. É natural. É natural. Aquele que menos sofre, muito menos tem a expiar. Ou melhor, menos tem a expiar. Você viu como que tem que mudar agora? Ó? Eu estava dizendo assim, ó, muito menos tem. Então quer dizer, muito já é mais. Então, aquele que menos sofre, menos tem que expiar. Por quê? Porque ele menos mal cometeu em vidas passadas. Agora, aquele que mais sofre, mais males cometeu existências passadas. Isso é lei imutável. Não é condenação divina. Não é punição eterna. É passageiro. Por mais que a pessoa permaneça 10 bilhões de anos nesse estado, mas ele não é condenado ao fogo do inferno eterno por toda a eternidade. Olha que consolo. Então você pode ficar 20 bilhões de anos nessa ignorância. Mas um dia, meu bem, você vai ter que sair de lá, se você quiser evoluir. Se você não quiser, fique lá mais uns 100 bilhões. Não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta. Você já parou para pensar que quando a gente vai pescar, a gente pega lá 50 peixes. 50 peixes. Mas sempre fica peixe lá na represa? Aqueles que ficaram lá na represa não nos faz diferença, não nos faz mal, não nos faz falta nenhuma. Porque nós não conseguimos pegá-los. Agora o dia que a gente voltar lá, a gente tenta pegar eles. A gente pega mais 50, mas fica mais peixe lá. É assim. Então não vai pensar você que você faz falta no cosmo por toda a eternidade, você não faz falta, não. Ah, se eu não evoluir, Deus também não evolui. Pensa dessa maneira. Pensa. Deus não evolui. Deus nunca evoluiu. Deus nunca evoluirá. Porque Deus, por toda a eternidade, sempre foi evoluído. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É a inteligência, a causa primeira de todas as coisas. Deus não precisa de nossa compaixão. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus.
Nós temos que aprender a enxergar a grandeza do Criador. E Deus se mostra através de sua obra. Agora, muitas pessoas acham que Deus fica entristecido quando a gente não vai na procissão do Senhor morto. Deus fica magoado quando a gente não canta com Jerusa, né? Deus fica magoado quando a gente não toca aquele sininho. Deus fica magoado quando a gente não carrega aqueles maços de capim no domingo de ramo, né? No domingo de ramo. Olha só para você ver. Enfeitar as ruas de flor, tapete, para Jesus passar. Qual Jesus? Primeiramente que não foi Jesus quem passou naquele tapete. No domingo de Páscoa, quem passou naquele tapete foi um asno, foi um jumento, para representar nós que até hoje ainda continuamos na inteligência precária de um jumento. Foi jumento que usou aquele tapete, não foi Jesus, porque Jesus encontrava-se montado sobre o animal. E hoje quem pisa nos tapetes? Os padres.